O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado brasileiro. Pela Constituição de 1988, cabe a ele duas funções principais: mediar conflitos para assegurar o amparo, a proteção ou a tutela dos direitos dispostos nas leis e também o controle da constitucionalidade para evitar que atos legislativos e administrativos contrariem regras ou princípios constitucionais. Para juristas, professores de direito, advogados e magistrados, a imparcialidade do julgador é critério fundamental para medir a maturidade democrática de um país. Nos últimos anos, diante das crises política e econômica no Brasil, com forte instabilidade dos poderes da República, o Judiciário assumiu o papel de protagonista nos rumos do país, inclusive com ativismo judicial intenso. Com qual isenção, autonomia e eficiência age o nosso Judiciário? Há, de fato, justiça no Brasil? Para quem? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber Fábio Conder Comparato, jurista, professor e escritor, e Maria Inês Nassif, jornalista e analista política. Bem-vindos. A World Justice Project, organização independente e multidisciplinar que trabalha para promover o Estado de Direito em todo o mundo, em seu mais recente estudo, oferece um quadro detalhado e abrangente do grau de adesão ao Estado de Direito em 113 países. O Brasil aparece na posição de número 52, evidenciando vários problemas em seu sistema judiciário. Quais são as dificuldades e as mazelas desse poder? Vou começar com os mais velhos. Professor, bem-vindo novamente. Muito obrigado pela sua presença. Professor Fábio Conder. Como conceituar o Poder Judiciário no Brasil e como olhar para ele hoje? Para nós entendermos o Poder Judiciário atual no Brasil, nós precisamos ter uma visão histórica. Durante todo o período colonial, o Judiciário, na primeira instância, digamos assim, trabalhava sob as ordens dos chefes locais, do senhor de engenho, dos grandes fazendeiros, e havia essa tradição do patronato, ou seja, o chefe local era o patrão e o judiciário, o representante da igreja, eram todos subordinados. E não havia nenhuma preocupação muito grande dos portugueses em fazer dos elementos do judiciário pessoas instruídas, tanto que no século XVII, devido ao grande número de analfabetos no sertão do Brasil, questionou-se se nós poderíamos ter aqui juízes no interior do Brasil. E a coroa, sendo interrogada a esse respeito, respondeu: não importa que sejam analfabetos, contanto que tenham auxiliares que saibam ler. Na verdade, eles ficavam sob a direção dos grandes senhores locais. Quando entrou a República, entrou a monarquia independente e a República, esse sistema continuou fundamentalmente o mesmo. Eu ainda sou de uma época em que, no interior de São Paulo, o juiz local ele dependia do coronelão. Do fazendeiro, né? É, exato. Bom, hoje qual é a situação? A situação é a seguinte: o judiciário faz parte da sociedade brasileira que é fundamentalmente dividida. Há uma minoria que comanda a economia, a política, a cultura, os meios de comunicação de massa. E há uma grande maioria que não tem poder. Isso sempre existiu
no Brasil. Acontece que hoje, como isto é escandaloso para os não brasileiros, os brasileiros se acomodaram com isso perfeitamente. Como isso é escandaloso para os não brasileiros, nós criamos um sistema de duplicidade. Foi citado aqui, foram citados os dispositivos constitucionais sobre o Poder Judiciário. E há vários outros dispositivos constitucionais muito importantes sobre direitos humanos, por exemplo. Estes fazem parte do ordenamento jurídico oficial, mas não significa aplicado. Esse é o ordenamento que nós mostramos àqueles que querem saber da realidade brasileira. O verdadeiro direito aplicado é aquele que é conforme aos interesses da oligarquia. A palavra vem do grego, né? Oligos é pequeno, apoucado, né? Quando se diz que o fulano é oligofrênico, coitado, o bestunto dele não funciona muito. E arquê é poder. O poder no Brasil sempre pertenceu a uma minoria formada de dois grupos entrelaçados. E as grandes crises brasileiras vieram da dissidência dentro desses grupos. Não houve muitas, né? O primeiro grupo, historicamente, foi o dos grandes agentes estatais. Quando Tomé de Souza chegou ao Brasil, em 1549, ele vinha com 1.200 funcionários civis e militares, com jesuítas, etc. E isto era considerado a sociedade brasileira. Por quê? Porque os indígenas não faziam parte da sociedade brasileira. Então nós fomos criados como uma sociedade sem povo. Aos poucos, os portugueses perceberam que para ganhar dinheiro, tendo em vista que não havia grandes especiarias a cuidar no Brasil, era preciso produzir, né? E quem é que ia produzir? Eram aqueles privilegiados pelos portugueses aqui no Brasil. Então criou-se o segundo grupo, que faz parte da oligarquia, os potentados econômicos. Para os marxistas, só os potentados econômicos é que dominam. Para uma minoria de grandes intérpretes do Brasil, como Raimundo Fauro, são os grandes funcionários estatais. A burocracia estatal. Exato. E os proprietários dos meios de produção. O que se vê é justamente a ligação dos dois. Eles sempre estiveram de mãos dadas. E hoje, com contornos das finanças, do mundo financeiro, do rentismo, né? Às vezes mais do que do setor produtivo direto. Os grandes potentados locais variaram muito. Primeiro foram os senhores de engenho, os grandes fazendeiros. Depois foram os traficantes de escravos. As grandes fortunas brasileiras da primeira metade do século XIX foram de traficantes. Depois, os grandes comerciantes urbanos, e só graças a Getúlio Vargas é que se iniciou uma industrialização forte no Brasil. E essa industrialização durou, talvez, meio século ou um pouco mais, né? No meu tempo se dizia que quando o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, tossia, o presidente da República ia para a cama, né? Agora não mais, Agora, né, professor? são os banqueiros. A financiarização pior do que isso, da economia e do mundo, né? Banqueiros transnacionais. Eles não pertencem mais a um determinado país. Eles têm o seu grupo mundial, globalizado, que está cada vez mais concentrado. Deixa eu colocar Maria Inês na conversa e dizer, depois dessa aula que tivemos aqui da estruturação, da característica da nossa sociedade e do ponto de vista de como o judiciário entra aí, a gente vê hoje o judiciário, você como analista política, jornalista, analista política, o judiciário sempre teve um papel político importante, inclusive
e o professor depois me corrige se eu estiver errado, do ponto de vista da doutrina, né, do direito, há um papel político que não é o partidário do judiciário. Mas há, e cada vez mais fortemente, sobretudo nos momentos de crise no Brasil, um ativismo, nesse momento, um ativismo político de juízes, de órgãos do setor judiciário e, de certa maneira, diante da crise institucional e da descrença quase absoluta no governo que está aí, no governo federal que está aí e no legislativo, no Congresso Federal, parece que o judiciário surge como uma espécie de poder moderador. É ele que está dando as cartas, porque é ele, em última análise, que julga, seja na primeira instância, a questão da corrupção na Lava Jato, é ele que prende e manda soltar, é ele que define se o cara pode assumir, continuar presidente de uma casa parlamentar, como o Senado, aconteceu recentemente com Renan Calheiros, mandaram ele sair, ele não recebeu lá o oficial de justiça, depois o pleno do STF remanejou e disse não, ele pode ficar desde que ele saia da linha sucessória. Enfim, a gente tem visto o judiciário agir politicamente, de certa maneira, desenhar um pouco o cenário político no Brasil. Queria que você analisasse isso do ponto de vista político, propriamente. Isso aí não é uma moderação, de fato, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do golpe que depôs a presidente Dilma pretensamente por um impeachment, foi fundamental a omissão do judiciário, né? O judiciário é parte desse golpe e assim, eu acho que o judiciário ele já prenunciava desempenhar esse papel desde sempre. Quer dizer, o histórico que o professor nos dá, e você pegando da Constituinte para cá, quando se imaginava que o judiciário, de alguma forma, ia se modernizar junto com as outras instituições, não houve um afastamento do patronato, né? Tanto do ponto de vista das relações do judiciário com o poder político, né? Não houve esse rompimento. Na verdade, houve uma certa consolidação de interesses, né? Então, eu me lembro quando o Brasil se mobilizou para conseguir as assinaturas necessárias para a lei da ficha limpa, eu fiquei meio eu fiquei meio assim, chateada com uma certa ingenuidade da esquerda, porque, a rigor, existe essa relação. Nos estados, a relação do judiciário com o poder político, com a oligarquia, continua muito pesada, né? Então, a lei da ficha limpa, ela está sendo usada desde então, raras vezes foi usada por uma razão justa. O primeiro a ser cassado foi o Capiberibe, né? Uhum. E a sua esposa por uma pretensa compra de votos de R$6. E foi uma cassação que foi confirmada no Supremo, quando várias outras, com razões muito mais contundentes de abuso de poder econômico, não foram, né? O Supremo, ele tem, desde sempre, desde a Constituinte, ele vem exercendo um papel de legislador do ponto de vista partidário e eleitoral, que ele é parte do jogo político. E ele é parte pelo lado conservador, certamente, né? Em todas as vezes, nesse nosso governo de coalizão, essa coisa maluca que você tem não sei quantos partidos, e os partidos se acomodam num governo de coalizão mal ajambrado que tem... Quer dizer, o poder do PMDB só permanece por conta da pulverização partidária, né? E todas as vezes que o Congresso, que os partidos políticos se animaram a mexer com isso, e eles não gostam de mexer com isso,
o Supremo veio em socorro dos pequenos partidos. Quer dizer, o Supremo incentivou o tempo todo essa pulverização que torna o nosso governo de coalizão uma coisa necessária, mas assim, não torna um governo governável, né? Então, a última decisão de todas as vezes que o Congresso tentou impor algum tipo de cláusula de barreira para conseguir barrar o número de partidos no jogo político aí, então, assim, o judiciário há tempos vem militando, uma certa militância em torno de uma ingovernabilidade que o torna muito forte. Quanto mais o partido é ingovernável, mais poder tem o o judiciário. judiciário. É acionado, né? E mais poder tem os setores, que são os setores mais sensíveis a esse grande capital e Eu tenho perguntas aqui dos internautas, eu já vou botar algumas na roda, porque elas têm a ver com o que estamos conversando aqui. Como a gente pode... O Ayrton Pereira pergunta, o que podemos fazer para mudar o sistema judiciário e torná-lo de fato mais imparcial? Né? O professor dizia, Maria Inês confirmava aqui, por um outro ângulo de análise, que o Poder Judiciário esteve sempre, de algum modo, associado à oligarquia, ao poder, quer seja o poder oligárquico lá do período dos senhores de engenho, etc., quer ser do financismo nacional, internacional, global da atualidade, mas que ele sempre teve ligado ao poder e, ao mesmo tempo, sempre foi um ativista político. É possível alterar isso? Na medida, inclusive, que os representantes do Poder Judiciário sequer são eleitos? Olha, a alteração disso leva muito tempo, porque nós temos dois fatores estruturantes em qualquer sociedade. O primeiro deles é o poder. Qual é o sistema de poder, quem exerce poder. O segundo é a mentalidade coletiva. Ora, no caso da mentalidade coletiva no Brasil, houve uma instituição que marcou fundamente a escravidão. Sinto muito dizer isso em público, mas todos os brasileiros, de qualquer etnia que seja, de qualquer origem que seja, qualquer que seja a sua posição patrimonial, têm preconceito contra o negro. Muitos deles, brasileiros, não sabem disso. Mas por quê? Porque isso faz parte dos nossos costumes, faz parte da mentalidade coletiva. E há um outro fator importante, que é o chamado patronato político. Nós vivemos séculos na mão de certos patrões, no sertão, dos coronéis, depois nas cidades. Hoje, quando a gente olha esta maravilha que se chama Congresso Nacional, nós vemos que há um conglomerado de personalidades que, em primeiro lugar, não tem nenhuma variação ou pequena variação ideológica. Em segundo lugar, não tem nenhum sentido de agremiação. Quer dizer, aquilo que dizia o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o brasileiro é personalista. Por que você entrou naquele partido? Ah, porque o chefe é meu amigo, ele me convidou, etc. Por que você vai sair do partido e passar para o outro? Porque lá eu vou ter mais chance para atuar, etc. Não existe ideologia partidária. Portanto, a questão dos partidos não funciona. O que funciona é a ligação das grandes personalidades políticas. O Lula sabe disso perfeitamente. Uhum. Quando ele saiu do governo, quem é que ele levou no avião? José Sarney. Ou seja, é preciso ter em vista essas peculiaridades da personalidade brasileira. No caso do judiciário, ele sempre foi da classe dominante, ou das classes dominantes.
Agora, ele tinha e ainda tem prerrogativas. Ele não quer abrir mão disso. Certas prerrogativas, por exemplo, de julgar em última instância, etc. Mas tem também privilégios de grupo. Por exemplo, um magistrado, o mínimo que ele ganha é em torno de 30 mil em qualquer estado brasileiro. Mas, além disso, ele tem auxílio moradia. Mesmo quando ele exerce as suas atribuições judiciárias no local onde ele mora, onde ele tem casa, etc. Ele tem auxílio educação para os filhos. Ele tem complemento de pensão, no caso de saúde, etc. E a nova lei orgânica da magistratura, que está sendo proposta pelo judiciário, como tem que ser proposta pelo judiciário, tem como relator o ministro Luiz Fux, que tem uma tradição de muita independência do judiciário. Pois bem, há 3 anos que ele baixou uma liminar impondo um determinado pagamento de auxílio alimentação e auxílio moradia. Depois ele deu a liminar, ou seja, uma decisão inicial do processo judicial, e ele não muda, porque ele tem muito trabalho. Então fica lá a liminar. Porque ele tem um certo receio de que no Congresso se vá discutir esses privilégios do judiciário. Olha, minha gente, o povo brasileiro tem que saber que o judiciário é privilegiado. Privilegiado significa ele tem direitos próprios, que não são do comum dos mortais. E isto precisa ser divulgado. E chega-se ao ponto de que o maior tribunal da República, a maior instância, o Supremo Tribunal Federal, não responde perante ninguém. Talvez responda perante o Senhor Todo-Poderoso. Mas foi criado, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. Quando foi proposta a criação do Conselho, todas a Associação Brasileira de Magistrados e outras protestaram e fizeram todo um trabalho contra. Certo? Bom, foi criado. Aconteceu que, num determinado momento, alguém ingênuo, como o Dr. Fábio Conder Comparato, resolveu pôr o Supremo Tribunal Federal, ou um dos ministros, sob a jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não cuida de todos os magistrados? Eles deram uma risada e finalmente saiu o acórdão deles. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem nenhum dos seus ministros está sujeito à jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. Então, quem é que os julga? A consciência de cada um deles. E, como todos sabem, essa consciência tem sido, para empregar uma palavra adequada, razoavelmente limpa, né? A gente está falando disso como uma distorção, o senhor aponta isso como uma distorção importante, sobretudo num regime que se quer democrático. A gente está vendo que a nossa democracia sofreu abalos importantes, há muitos jornalistas, estudiosos, enfim, que falam inclusive que a nossa democracia está suspensa, que a gente não vive efetivamente sob um regime democrático no momento, mas ainda que a gente tenha uma construção democrática muito recente, de 88 para cá, com muitas imperfeições, como dizem os movimentos populares, os movimentos das periferias, a democracia sequer tinha chegado às periferias e tal, mas considerando que, pelo menos do ponto de vista formal e institucional, a gente tem um regime democrático, né? Apesar de suas imperfeições, a gente vê distorções dessa natureza. E a gente vê outras, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil um juiz de primeira instância, que é o juiz Sérgio Moro, que é o único juiz de primeira instância, que se tem notícia, que pode viver durante anos de um único processo,
Você pode julgar um único processo, ser exclusivo de um único processo e ter poder eventualmente equiparado, né, ou inclusive apoiado pelo Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de distorção naturalmente se articula com o poder político do judiciário ao qual você fazia referência. Né? Agora, esse poder político, esse ativismo político, ele não veio do nada, né? Ele veio de uma série de interesses. A gente vê interesses de grupos midiáticos, de grupos financeiros, como disse o professor, de certos grupos políticos que estavam contrariados, talvez por terem perdido várias eleições consecutivas e tal. Quer dizer, o que abriu espaço para que essas distorções já mencionadas do nosso sistema judiciário pudessem ter se radicalizado e ter se evidenciado tão fortemente. O que, do ponto de vista político, construiu, digamos, esse absurdo? Olha, eu acho que é um movimento político muito claro, né? Eu acho assim que a prova de que o PT foi um partido que se diferenciou dos demais, que de alguma forma ameaçou esse sistema patriarcal, foi essa articulação que, na verdade, vem desde o Mensalão, né? Eu acho que o Moro não existiria sem sem uma concertação de interesses ali. Não, se o Mensalão não tivesse existido, né? O Mensalão já foi um ponto fora da curva do ponto de vista jurídico. Quer dizer, quem sou eu para falar isso? O doutor Fábio vai falar muito. Mas, assim, do ponto de vista político, as arbitrariedades que se cometeram, que foram cometidas pelo Supremo no Mensalão, justificou o Moro não... A Lava Jato não existiria se não fosse isso, né? A quantidade de erros jurídicos crassos que se comete, a bem da verdade, as formas de coação que eu acho que são similares a uma tortura psicológica, você deixar a pessoa presa sem nenhuma culpa formada, você prender sem ter nenhuma prova, condenar sem provas. Isso aí, na verdade, foi uma licença que foi dada pelo Supremo e que foi tolerada pelo Supremo ao longo do tempo, né? Se o Supremo hoje fala contra isso, é porque eu acho que já deu como encerrado um projeto político que terminou com o impeachment, né? Hoje você não vê grandes interesses em continuar esse jogo jurídico onde você condena qualquer um do jeito que você quer. Você pode ser indiciado porque olhou feio ou porque alguém te delatou que você tem culpa sem provar isso, né? Mas assim, o complô é uma coisa tão clara. E o judiciário fazer parte desse complô, para mim, é uma coisa tão evidente, né? Eu citei uma pergunta dos nossos internautas aqui. Eu acho que essa é uma pergunta da Pensilvânia Santos. Eu acho, porque ela faz duas, é a segunda dela, mas como tem a ver com o assunto aqui, eu vou colocá-la. Doutor Fábio e Maria Inês, como vocês avaliam a recente entrevista do general Eduardo Dias Vilas-Boas, quando ele disse que o Brasil é um país à deriva? A crise institucional brasileira, capitaneada por um processo de impeachment sem crime de responsabilidade, que provavelmente já vem sendo urdida desde o Mensalão ou antes dele para tentar desestabilizar um governo popular, ou governos populares no Brasil, que vinham impondo derrotas eleitorais aos partidos da chamada direita, do centro e da direita no Brasil. O Brasil, de fato, está à deriva no meio dessa crise institucional, política e econômica? Ele está à deriva na parte econômica. O Brasil está perdendo mais nitidamente
o seu poder econômico no plano internacional. E mesmo é um fato inédito na história do Brasil, a queda da produção nacional, hoje, não teve paralelo nem depois do craque da Bolsa de Nova York. E isto porque hoje, cada vez mais, a economia é globalizada. E essa globalização é, sobretudo, financeira. O que acontece é que o nosso país não se preparou para isso. E até mesmo o pessoal da oligarquia não soube se preparar para isso. E isso é típico da psicologia, do caráter brasileiro, do temperamento brasileiro, é a incapacidade de previsão e planejamento. Isso nós precisaríamos ensinar para os jovens. Você tem que prever. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Há já indícios de que vai acontecer, etc. E esta situação econômica, que não é só deficiente, não é só do Brasil, é mundial, e segundo a UNCTAD, que é um órgão das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento, nós estamos caminhando para a terceira e definitiva depressão. Tivemos 29, tivemos 2007, 2008. Que todo mundo disse que não foi depressão, foi apenas uma queda momentânea. Tá? Até hoje, nós não conseguimos vencer as dificuldades da queda de 29. E isso nós vencemos muito mal com dinheiro público, ou seja, metade daquilo que os bancos tinham necessidade de utilizar depois da crise de 2007, 2008. Foi dado pelos estados. Onde é que os estados conseguiram esse dinheiro? Do povo. Claro. Né? Eles ainda não têm a capacidade de tirar esse dinheiro do céu, etc. Então, o que acontece hoje é o seguinte: o governo Lula foi economicamente muito bem sucedido porque houve toda uma questão de grande venda de commodities no mundo todo. E o Brasil vendeu muito commodities. Uhum. Assim que o governo Lula terminou, começou a recessão no Brasil, caminhando para a depressão. E nós não soubemos perceber isso. E qual foi o remédio que nós usamos para a recessão? O pior possível. Quer dizer, é preciso que o governo gaste menos e, sobretudo, que ele só gaste para aquilo que interessa. O que interessa? Pagamento de juros, hoje é isso, né? Principalmente. Então, quando se diz que é preciso reduzir as despesas em educação e saúde, isto representa um crime. Eu tenho certeza absoluta de que daqui a alguns anos isso entrará como crime contra a humanidade. Inclusive a gente vai na contracorrente de países capitalistas, de países com governos, digamos, conservadores e tal, que fizeram uma intervenção forte do Estado. Os Estados Unidos é um exemplo típico, chegou a estatizar empresas como a General Motors em 2008 e depois devolvê-la à iniciativa privada para justamente evitar a quebradeira de empresas, de bancos, socorrer os bancos e tal. No Brasil, a gente vê, nos últimos 2 anos, sobretudo, uma situação totalmente ao contrário disso, né? A gente vê a nossa justiça, em nome de combater a corrupção, na verdade, destruindo todo um parque industrial no campo do petróleo e no campo da construção civil. Toda uma expertise de engenharia e de tecnologia construída ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, indo com a água, o bebê com a água do banho, né? Quer dizer, nada contra se punir adequadamente
as pessoas que cometem corrupção, mas não é possível confundir pessoas com empresas e com patrimônios públicos. É isso que a gente tem assistido no Brasil hoje. E antigamente não havia corrupção? Sempre houve, né? Eu preciso fazer um intervalo, porque a gente já estourou de muito tempo e a gente já volta.